Meu amigo e minha amiga que me acompanha aqui no canal, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda, muito prazer. Eu sou Rafael Gama e aqui no canal eu falo sobre histórias do Ceará e também trago notícias atuais que vão virar histórias para o futuro. E no dia de hoje, 26 de março de 2025, estão fazendo 65 anos que o açude do Oroz rompeu, trazendo uma das maiores tragédias que já aconteceu em termos dos açudes aqui no estado do Ceará, tá bom? E o site do Povo trouxe aqui uma informação importante que eu quero compartilhar com você, que eu quero te passar aqui, sobre essa história, tá bom? Eu vou lhe contar aqui essa história agora. Antes, eu quero lhe convidar, se você é novo aqui no canal, para você se inscrever, ativar o sininho, deixar seu like, tá? Para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? Sem mais delongas, eu vou trazer um vídeo aqui para você. Aqui eu vou fazer para você agora. Vou deixar algumas imagens rolando por aqui ao longo desse vídeo. Mas também eu vou trazer para você o texto. O que é que diz o texto? Sem mais delongas. Rompimento da barragem do açude Oroz, completando hoje 65 anos. Lembrando que na época era o maior do estado, que agora é o segundo, que o primeiro é o Castanhão. E o Castanhão recebe água também do Oroz, né? Vai descendo e assim vai, né? Em 26 de março do ano de 1960, o rompimento parcial da barragem do açude Oroz devastou a região do Baixo Jaguaribe em uma das maiores tragédias relacionadas à açudagem no Ceará. Eu até já falei sobre esse vídeo em uma outra oportunidade, mas agora eu vou trazer com mais detalhes, porque hoje estão fazendo exatamente 65 anos. No dia de hoje, 26 de março de 2025, que é uma quarta-feira, completam-se exatamente 65 anos de uma das maiores tragédias da engenharia hídrica no Ceará, o rompimento parcial da barragem do açude Oroz, que a represa e as águas do Rio Jaguaribe. E segundo, na época, o site do próprio Povo noticiou, o desastre impactou diretamente 170 mil pessoas, o equivalente a 60% na época da população do Baixo Jaguaribe. Quando fala Baixo Jaguaribe, quer dizer algumas cidades, como São João do Jaguaribe, o próprio Jaguaribe, e entre outras. Devastando plantações, casas, estradas e pontes. O que deveria representar a esperança de um sertão menos castigado pela seca naquela época, transformou-se no pesadelo de milhares de famílias. A construção do açude do Oroz, segundo o maior reservatório do Brasil, perdendo apenas para o Castanhão, teve início no governo do Epitácio Pessoa, entre os anos de 1919 e 1922, localizando no município que lhe dá nome, que está a cerca de 342 quilômetros daqui de Fortaleza. O projeto foi interrompido, sendo retomado apenas durante o mandato de Juscelino Kubitschek, nos anos de 1956 a 1961. Ele também quem construiu o açude lá do Pentecoste, né? Que eu digo porque eu ando lá e posso lhe afirmar isso. O reservatório tem uma capacidade total de 1.940 bilhões de metros cúbicos de água. Até terça-feira, agora 25 ontem, o açude do Oroz representava o volume de 72% de sua capacidade. A sequência de eventos que culminou na tragédia teve início com uma grande seca dois anos antes, em 1958. Uma das mais severas registradas no ano seguinte, onde os moradores chegaram a fazer procissões para pedir chuvas. E depois de 2 anos, um ano seguinte, já em 60, 58, 59, 60, contudo, eles vieram com força superando as previsões. No dia 22 de março daquele ano, o Rio Jaguaribe subiu 6 metros em apenas 15 horas, sobrecarregando o sistema de drenagem do açude, que ainda estava em obras. No mesmo dia, o site que eu estou pegando aqui essa informação, o próprio Povo, estampava em sua manchete: Oroz com obras contadas, Oroz com horas contadas. Isso porque o engenheiro do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, do DENOX, já alertavam para o risco de rompimento. A pesquisadora Meirismar Paulino, da Associação de Preservação Histórico-Cultural Pedro Augusto Neto, e moradora de Oroz, tinha cerca de 10 anos de idade naquela época, segundo que é a reportagem do site do Povo, quando as águas do açude galgaram. Os apitos de casas de força avisaram a população. A rádio também desempenhou um papel fundamental na disseminação das informações do que estava acontecendo, conta Meirismar.
O exército que percorreu a região do Vale do Jaguaribe em jipes com alto-falantes também foi utilizado para avisar a população. Abre aspas, os moradores das partes mais baixas da cidade foram orientados a procurar abrigo em locais mais altos, com casas de parentes nos morros, mas se houvesse rompimento total da barragem, o centro teria sido atingido, relatou a Melismar. Na madrugada do dia 26 de março daquele ano, de 1960, o pior aconteceu. Às 0 horas e 17 minutos daquele ano, tá certo? A ombreira direita do açude cedeu e um estrondo pôde ser ouvido de longe. 3 bilhões e meio de metros cúbicos de água foram despejados sobre o rio Jaguaribe, arrastando tudo em seu caminho. Apesar da gravidade na época da situação, os estragos dentro do município de Oroz foram menores do que se temia. A água desviou para o lado oposto, poucas casas foram levadas e os prejuízos foram mais materiais do que humanos, graças a Deus. As maiores percas ocorreram nas comunidades ribeirinhas abaixo da barragem, onde casas de pequenos agricultores e trabalhadores foram afetadas, contou a pesquisadora. Famílias perderam tudo na inundação. O maior impacto, no entanto, ocorreu nos demais municípios da região do Baixo Jaguaribe. Comunidades inteiras ficaram submersas e cidades como Limeiro do Norte, Jaguaribara e Jaguaribe tiveram mais da metade de suas casas destruídas. O morador de Limeiro do Norte, a 198 km de Fortaleza, Sebastião Alves de Santiago, tinha apenas 8 anos de idade naquela época, no dia do desastre. Ele contou que o seu pai, que avisou a família da urgência de sair de casa e buscar abrigo. Aquela foi a primeira vez que helicópteros de grandes números sobrevoaram o Ceará. As aeronaves lançaram panfletos sobre gravidade da situação enviados pelo governo federal. A água subiu muito desde a madrugada. O pai dele atravessou o rio de canoa com alguns resgatados e quando voltou, certo, para casa, a água já cercava tudo. Ele pegou uma canoa e colocou a minha filha, os filhos menores nela. 3 dos meus irmãos mais velhos ficaram em casa e um abrigo em cima do pé de figo, contou Sebastião, que hoje tem 73 anos. Ele contou que a correnteza era muito forte, fazendo com que a canoa quase virasse. Eles falaram que chegaram num lugar onde já havia muita gente refugiada na comunidade do Altinho. O único abrigo disponível era um chiqueiro. Foi num momento muito difícil. O cheiro de urina era muito forte. Em seguida, o pai dele voltou em casa para buscar os irmãos mais velhos que ficaram por lá, relatou Sebastião. Depois de mais de uma semana em uma lancha do exército, os resgatou, ele falou. Quando voltaram, as casas deles já tinham desabado e perderam tudo. O que conseguiram depois foi o que o exército distribuiu, mantimentos e roupas doadas. Edna Maria, filha de Sebastião, cresceu ouvindo essas histórias e conta que até hoje os moradores do Limeiro do Norte comentam o episódio. O pessoal fala que se houver um novo rompimento, só vai sobrar a torre da igreja. A conclusão do açude do Oroz. Ainda que não haja registros oficiais de vítimas fatais, os jornais da época chegaram a apontar relatos de corpos boiando pelo rio. 3 dias após a tragédia, Juscelino Kubitschek visitou a região, ordenou a reconstrução da barragem que foi reinaugurada em janeiro seguinte do ano de 1961, recebendo o seu oficial nome, né? A perenização do Rio Jaguaribe ocorreu na década de 1980, com a inauguração da válvula dispersora. Tá aqui, são as informações aqui dessa notícia aqui do que ocorreu na época. E o site do Jornal Povo está trazendo e eu estou aqui lhe repassando, tá bom? Como eu falei aqui no canal, eu conto a história do Ceará e também trago notícias atuais que vão virar histórias, como hoje, né? Fazendo esses 65 anos do rompimento da barragem do açude do Oroz, tá bom? Pois é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.